Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo de mais um livro, mais um profeta, o profeta Joel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Joel foi escrito logo depois ou muito próximo a uma grande calamidade, a uma situação bastante difícil, tenebrosa, que foi a invasão de gafanhotos. A invasão de gafanhotos não é rara, ela acontece até os dias de hoje naquelas localidades e em outras localidades. Então, no Oriente, nos Estados Unidos, na Europa, existem vários relatos, inclusive nos nossos dias, de grandes invasões e de invasão de gafanhotos. Realmente são nuvens de gafanhotos, elas chegam a escurecer os céus, né? Elas barram o sol, a luz do sol, e elas destroem tudo que está no seu caminho. A última descrita, a última nos nossos dias, 1900 e alguma coisa, a grande invasão de gafanhotos, deu conta de que existiam bilhões de gafanhotos. E eles destruíram absolutamente todo o mantimento, toda a colheita, tudo que havia de verde, eles destruíram. E isso então está sendo contado, está sendo relembrado por Joel. Eles, neste livro, em Joel, eles são considerados agentes de Deus. Ou seja, Deus estava marchando com eles. Deus havia levantado os gafanhotos para este evento, para esta circunstância, esta situação. O que Deus queria com isso? Por que esta invasão? Deus queria um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, para que o povo pudesse ser resgatado. Como o povo se arrependeu, Deus realiza uma restauração completa nesta época, nesse sentido. Mas existe aqui também uma metáfora, um simbolismo para dias futuros. Então, Joel, assim como outros profetas, também falam de um dia especial, que é um dia de julgamento chamado Dia de Yahvé. Este dia é um dia de trevas, é um dia de julgamento. E para ilustrar este dia, vai aparecer então essa invasão de gafanhotos. E ele vai dizer, este dia, o dia de Yahvé, este dia de trevas, vai ser muitíssimo pior do que esta invasão de gafanhotos. Quando esse livro foi escrito? Bom, alguns estudiosos, eles se dividem. Aqui nós temos dois grandes grupos de estudiosos dizendo que ora é uma época, ora é outra época. Alguns estudiosos, pelo contexto, por aquilo que está escrito, pelo tipo de palavras que se usa, porque a gente sabe, né, que existem épocas em que existem modismos de palavras. Então, algumas palavras são mais comuns em algumas épocas e menos comuns em outras épocas. Então, eles imaginam que possa ter, por todos esses estudos, existem algumas justificativas para ter sido escrito entre 835 e 825 a.C. Nós estamos aqui, esses 835 e 825, é bem na época do rei Joás. Mas alguns autores dizem que não, que existe possibilidade de ser depois do exílio da Babilônia, ou seja, lá pela época de 400 a 180 a.C. Bom, de 835 a 825, o período aí é bastante curto. Depois nós passamos uns 400 anos para chegarmos na segunda possibilidade.
E esta segunda possibilidade tem uma margem, uma data, né, bastante ampla, porque de 400 a 180 já vão-se muitos anos entre uma data e outra, de início ou de fim. Ou seja, de qualquer maneira, pode ter sido numa ou pode ter sido na outra. E o que diz a maioria? A maioria fica com a época de Joás. Até porque alguns inimigos que são descritos ali são os inimigos da época de Joás. Então, com a menção dos filisteus, do Egito, etc., isso localiza melhor na época de Joás. Bom, como era o mundo de Joel? Para começo de conversa, nós não temos registro. Além da Bíblia, nós não temos registro sobre Joel. Ou seja, tudo o que nós sabemos de Joel está escrito no livro de Joel. Não há menção nenhuma deste profeta fora do livro de Joel. Então a gente não sabe onde ele nasceu, como foi sua vida, como foi seu ministério, o que mais ele fazia, absolutamente mais nada. Imagina-se, portanto, pelo jeito que ele escreve, pelo conhecimento que ele tem das coisas de Deus, imagina-se que ele foi um oficial do templo, ou seja, ele trabalhava no templo, ele tinha conhecimento do templo. E aqui ele vai, no livro, ele vai apresentar a queixa de Deus. Bom, então veja lá, isso quando se apresenta através de um profeta uma queixa, significa dizer que não é uma decisão, é uma queixa. Então, estamos apresentando o que existe de contra aquele comportamento do povo. Dizem os autores, então, que se existe queixa, existe ainda um tempo, mesmo que curto, existe ainda um tempo para o arrependimento. Pelo que se vê da escrita do livro, imagina-se que existia naquela época quase que como um colapso na adoração pública. Este colapso, ele pode ter sido originado numa corrupção de adoração, ou seja, pode ter sido originado de uma idolatria, porque os profetas da época viviam falando disso. Pode ter sido isso, né? Aqui o momento já é o próximo, ou seja, ele não apresenta o anterior à invasão dos gafanhotos. Mas o fato é que, com a invasão dos gafanhotos, houve um colapso exatamente na adoração, exatamente também ali, porque além da fome, além de destruir-se tudo, também não se tinha os produtos necessários, as coisas necessárias para se fazer oferta e sacrifício. A gente vai ver. Então, as ofertas de cereais não podiam ser feitas porque os gafanhotos recolheram tudo, comeram tudo, destruíram tudo. As ofertas de vinho, a libação, não podia ser feita porque não tinha mais vide, não tinha mais uvas. As ofertas em carne também não podia ser feita porque os animais estavam morrendo de fome e nós não podemos, então, oferecer um animal morto como oferta. Então as ofertas, os sacrifícios, o azeite, os cereais, o vinho, tudo isso era, além de uma comida normal deles, do dia a dia, e portanto eles estavam com fome, também havia a implicação de ser uma fase em que não se podia fazer a adoração pública. Então, de um jeito ou do outro, as coisas aconteceram desta forma. A invasão já tinha acontecido. Então, ele estava relembrando algo que tinha acontecido ali há algum tempo e eles ainda estavam com fome, eles ainda estavam sem poder sacrificar. O que fazer? Esta é a razão de ser do livro. O que fazer? Aconteceu. E agora? O que nós fazemos? Ou seja,
arrependemos-nos, voltamos a Deus para que Ele nos traga a justa medida de comida, de possibilidade de ofertar, de presença, enfim, de tudo aquilo que é o conserto. O castigo, então, como eu falei a vocês, ele vai corresponder ao crime do povo. Porque como eu não consigo fazer o sacrifício, muito provavelmente, olha, nós estamos falando muito provavelmente, porque não há certeza, o livro não fala especificamente disso, mas à época se trazia isto, havia então idolatria, havia então adoração errada, havia então uma perversão, uma corrupção, um desvio de adoração e um desvio de culto. Então, por conta disso, o castigo corresponde ao crime. Então, se você está fazendo idolatria, então não tem mais nada para oferecer, nem para os ídolos e nem para Deus. Se você está fazendo uma degradação do culto, então não tem mais como fazer culto, nem para os ídolos, nem para Deus. Entretanto, nós vemos aqui que os grandes sofredores, claro, o povo sofria, todos sofriam, mas os grandes sofredores eram os lavradores e os sacerdotes, porque do seu trabalho estava sendo retirado o produto. Os lavradores fizeram o que puderam para produzir e nada foi produzido. Então, existe aqui uma ideia de que o lamento desses lavradores aconteceu exatamente porque os cultos se faziam, os cultos idólatras se faziam nas eiras e nos lagares. O que é uma eira? Eira é o local de plantação. Então, quando tem lá a lavoura, tem as linhas onde as plantas são colocadas. Quando se colhe isso, se coloca o produto do ladinho. Então, a eira é exatamente este local de produção e de colheita. E o lagar? Lagar era um lugar específico para moer algumas coisas, como, por exemplo, moer o vinho para fazer o mosto, então, moer a uva, para fazer o mosto, e do mosto produzia-se o vinho. Então, com a fermentação do mosto se faz o vinho. E isso era feito no lagar, um lugar onde se moíam estas coisas. Normalmente se moíam com estruturas feitas de pedra. E também se moía através de algumas urnas de pedra, onde era macetado, onde era moído também as azeitonas para se fazer o azeite, que também, tanto a uva quanto o azeite, quanto os cereais, eram utilizados nas ofertas para Deus. Então aqui os lavradores estavam sendo os primeiros a serem atingidos, sim, porque na eira onde se fazia a colheita e nos lagares onde se fazia a produção de vinho e de azeite. Mas também os sacerdotes, claro, porque a tarefa dos sacerdotes era a adoração. E eles não podiam fazer adoração, uma adoração verdadeira, uma adoração pura. Por que que não? Porque não tinha azeite, não tinha cereal, não tinha vinho. Os animais estavam morrendo de fome. Então, tanto um quanto o outro estavam sofrendo bastante. É claro que o povo também sofria. O gafanhoto foi chamado por quem? Foi chamado por Deus. E o objetivo do chamado do gafanhoto, e Deus usa quem Ele quer, e ele achou por bem chamar o gafanhoto, então é o gafanhoto que vai vir, e ele vai atender a voz de Deus. Ele veio para quê? Para aplicar uma lição, para corrigir, para purificar o culto, para preparar o caminho para as bênçãos de Deus, porque Deus queria abençoar e não dava para abençoar. Por que não dava para abençoar? Porque o culto estava degradado, porque havia idolatria, porque havia corrupção, porque havia desvio de caminho.
Então, eles foram chamados exatamente para corrigir este problema. E mais importante, lá no final, nós vamos ver, Deus queria coroar as suas bênçãos com um derramamento do seu Espírito. Nós vamos ver que isto vai acontecer e que, inclusive, esta passagem, este escrito, esta promessa vai ser utilizada por Pedro lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor foi derramado para o povo. É a primeira menção de uma coisa acontecendo como esta. Então, as mensagens. Então, a gente tem aqui um conjunto de mensagens, a gente vai ver mais alguns ainda. O primeiro é o julgamento, que é quando os gafanhotos vieram aplicar o castigo. Do castigo, houve conversão? Sim. Então, a mensagem de conversão, requerida através da ordem de fazer jejum, de chorar, de prantear, de lamentar, de clamar ao Senhor. E olha que coisa interessante, Deus, além de dizer que vocês têm que fazer isso, ele também ensina como fazer isso. Como houve conversão, e uma conversão verdadeira, então acontecerá a restauração e a bênção. Ou seja, aquele gafanhoto que foi destruído, agora seria revertido tudo o que ele fez. Seria, então, restaurado e as bênçãos aconteceriam. Tá? E aí, nós temos uma outra bênção que é maior do que a restauração, que é um relacionamento exclusivo com Deus, que está em 2:27 e 3:17, que a gente vai citar aqui, mas que a gente vai estudar mais para frente. Então, 2:27 diz assim, ó: sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, eu estou no meio e eu sou o Deus. O Deus Yahvé, aquele que é. E que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Amado, o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Você pode dizer um amém para isso? Né? Nós não seremos envergonhados para sempre. E 3:17 diz assim: então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estranhos nunca mais passarão por ela. Então, nós vamos ver aqui, mais em seguida, o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo, né, que isso vai se concretizar, e a libertação, ou seja, as nações não vão mais dominar sobre o povo de Deus. Duas posições importantes aqui, de que isso aconteceria logo nos dias, ou que isto seria para o futuro. Então, pode ser uma profecia que logo que iria acontecer, ou seria uma passagem escatológica, ou seja, lá no futuro, um dia lá na frente, que eles não viveram ainda e que nós vamos viver lá na frente, o dia do Senhor. A soberania vai ser demonstrada aqui. Como assim soberania? Deus tem total poder, Deus tem total controle sobre absolutamente tudo. Tanto isto é verdade que ele teve poder para levantar gafanhoto. Ele tem poder para suscitar tempestade, ele tem poder para suscitar absolutamente tudo, terremoto, escurecimento do sol, absolutamente tudo, porque tudo foi criado por ele. Portanto, ele tem domínio, poder e autoridade, soberania sobre tudo. Entretanto, este poder, ele é temperado com compaixão, com amor. Então, Deus tem paixão por nós, tem amor por nós, tem compaixão e misericórdia. E aí, ele vai mostrar este lado também através do livramento, através da restauração, né, do povo, que é dele, né? Meu povo, ele fala meu povo. Isso tudo resulta no ensino. Nós temos que aprender com isso.
Deus às vezes nos mostra e nos coloca em castigo exatamente para que nós possamos aprender como efetivamente fazer as coisas do jeito que Deus quer que sejam feitas. Então, Deus ensina a verdade do culto, um culto verdadeiro, em honra e glória a Deus, tá? E ele traz para nós esse grande, esse terrível, este dia de trevas, que é o dia de Yahvé, um dia de lamento, um dia de devastação, um dia de trevas e de destruição. Agora veja, isso é demonstrado em 2 passos. O primeiro passo é um dia de juízo, que ele mostra através dos gafanhotos. Isso é uma amostra, é só um gostinho para saber como é que vai ser o verdadeiro dia, que vai ser muito pior do que esse dia dos gafanhotos. E num segundo momento, um segundo passo, vamos dizer assim, é o dia de vindicação, é um dia que, se ocorrer arrependimento, haverá derramamento do Espírito. Então, os autores dizem que existe aqui o dia depois do dia. Então, haverá um dia de julgamento e um dia de restabelecimento, um dia de vindicação, onde o Senhor vai, de acordo com o arrependimento, haverá, portanto, derramamento do seu Espírito. Portanto, são 6 as consequências da volta do povo para Deus. Primeiro, a restauração material, ou seja, tudo aquilo que foi estragado vai ser consertado. Deus mesmo vai restaurar. Segundo, por causa deste estrago, nós reconheceremos a soberania, o poder de Deus. E, portanto, este reconhecimento de Deus como único e soberano Senhor vai trazer o derramamento do Espírito. E quando se derrama o Espírito, não é só para ficar falando, não é só para ficar isso, aquilo, aquele outro. Não. O derramamento do Espírito, amado, ele tem um sentido mais profundo. Quando o Espírito de Deus está derramado sobre alguém, Deus aquela pessoa recebe de Deus, Deus derrama sobre ela a real vontade, o real poder de Deus. Portanto, ela vai agir em conformidade com o derramamento do Espírito. Não tem outro sentido a não ser agir de forma a cumprir a vontade de Deus e reconhecer a glória, o poder, a majestade de Deus. E aí haverão sinais e presságios. Este dia, além do dia, que é o do resgate do povo, onde o povo de Deus, o povo arrependido, o povo que foi chamado e que foi derramado sobre ele o poder de Deus, o Espírito de Deus, este será resgatado. E os outros? Os outros serão julgados. O julgamento acontecerá para aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem. O resultado é que é diferente. Aqueles que se arrependem serão resgatados. Aqueles que não se arrependem serão, então, punidos profundamente. Agora sim, uma punição profunda. Por quê? Porque eles abusaram contra Deus e contra o povo de Deus. Então, nós seremos vindicados. De uma forma ou de outra, nós seremos vindicados. E, num outro passo, o 6º passo, seria o caso de que nós estaríamos continuamente na presença de Deus. Esta prosperidade não é uma prosperidade só material, mas é uma prosperidade espiritual, porque não há bênção maior do que estar na presença do nosso Deus. Amém, amados? Vamos lá? Te espero no próximo estudo. Bons estudos!